Shalom, que a graça e a paz do nosso Pai esteja com você nessa noite, esteja dentro do seu lar, no seu seio familiar, trazendo sobre a sua vida um renovo, trazendo sobre o seu coração a paz e a presença do Espírito Santo, amém? Eu me chamo Dayana Vieira, faço parte do Mulheres de Joelho, que é o projeto Mulheres de Joelho, e nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra para o seu coração, para trazer sobre a sua vida um renovo no qual somente o Senhor é capaz de dar. E se você puder, me acompanhe na leitura, pegue a sua Bíblia, acompanhe cada passagenzinha, cada versículozinho e peça ao Senhor para ministrar com você, peça ao Senhor para te trazer clareza em cada versículo, para que você possa entender verdadeiramente o que o Pai tem para falar com você. Não a verdade da Dayana, mas a verdade do nosso Pai, amém? Então, em 2 João, no capítulo 1, nós vamos compreender um pouco mais, né, sobre amar a verdade, amar aqueles que amam a verdade. A verdade nós sabemos que só encontramos em Cristo. Nós encontramos no nosso Senhor a verdade, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nele está tudo que nós precisamos. Está a verdade, está o caminho que nos leva para a salvação, que nos leva para o Pai. Está a salvação. E nós sabemos que a salvação ela é individual, né? A minha salvação não inclui meu esposo, não inclui meus filhos, mas inclui a minha comunhão com o Senhor, como eu me posiciono, se eu realmente vivo a palavra do Pai verdadeiramente todos os dias, amém? Então, no capítulo 1 de 2 João, vem dizendo assim: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte do Filho de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Que realmente haja amor em nossos corações, amor pelo próximo, não amar somente nossos pais, nossos filhos, nossos cônjuges, mas amar a todos. Por mais que a gente olhe na situação surreal, amar alguém que faz mal ao próximo, alguém que matou, alguém que roubou, alguém que estuprou, infelizmente, coisas horríveis que nós presenciamos nesse mundo que infelizmente já é do maligno, são essas pessoas, além do que nós já amamos, que nós devemos amar, que nós devemos levar o amor de Cristo, porque Cristo amou o mundo e ama de uma tal maneira, né? E Ele amou o mundo, nós estamos falando do planeta, estamos falando de nós, que aqui estamos, né? E que todos os dias o Senhor demonstra o amor e a misericórdia dele sobre as nossas vidas, porque nós vemos errando com o Senhor constantemente, mas ele tem um amor, né? Pelo qual ele olha para nós com a misericórdia e nos dá mais uma oportunidade de buscar a Ele. Ele nos permite despertar mais uma vez para poder buscá-lo, para conhecer a verdade que há nele e viver o sobrenatural que somente Ele pode nos proporcionar, amém? No versículo 4, amor fraternal, falsos doutores. No versículo 4 diz assim: muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo, desde o princípio, tivemos, que nos amemos uns aos outros. Versículo 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é um mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andes nele. Versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam a Jesus Cristo, que veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo.
Existem muitos falsos profetas, existem muitas pessoas blasfemando o nome do nosso Senhor. Existem pessoas que, infelizmente, negam a Jesus Cristo. Alguns negam, sabe, com as suas palavras, com os seus gestos obscenos, e outros vivem na igreja, vivem no templo, e mesmo assim negam ao nosso Senhor Jesus Cristo com a sua conduta. Porque não vive o verdadeiro evangelho, não vive o ensinamento e a verdade que o Senhor nos deixou. Então, que eu e você não sejamos assim. Que nós venhamos realmente viver a verdade do Evangelho, viver a verdade que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós. Porque não basta somente pegarmos a Bíblia, colocar embaixo do braço, mas não abrir ela, não ler, não criar intimidade com o Pai. Nós precisamos criar intimidade com o nosso Pai. Nós precisamos todos os dias ler a palavra e pedir ao Pai que venhamos a ter discernimento em cada linha na qual Ele fala conosco. Porque nós temos que viver uma vida real com o Pai, não uma vida superficial, não aquela vida fria, sabe? A palavra de Deus nos ensina a não ser fria e nem tampouco morno. Ou morna, né? Nós somos mulheres, mas nós temos que ser sim quente, fervorosos na fé, fervorosos na nossa busca por conhecer a identidade do nosso Pai, para vivermos verdadeiramente com Ele. Porque de nada adianta você querer apontar o dedo para o próximo, sendo que o Senhor também nos ensina que nós não devemos julgar, porque na mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Nós temos que ter uma vida real com o Senhor. Porque às vezes você está tão preocupado em olhar o próximo e falar que o próximo não tem uma vida com o Senhor, que fala o nome de Deus, mas não conhece, e você vive dentro da casa do Senhor, mas não conhece verdadeiramente, porque nega Ele com as suas palavras, com a sua postura, com a sua conduta. Né? Com a maneira como você se porta diante de alguns problemas e algumas situações. Então, que nós estejamos atentos a isso, amém? No versículo 8 diz: olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. Versículo 9: todo aquele que prevaricar e não preservar a doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem preserva a doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter conosco e não traz esta doutrina, não o recebes em casa, nem tampouco o saúde. Ou seja, cuidado com quem você recebe na sua casa, cuidado com as pessoas que você deixa entrar na sua vida, no seu seio familiar, porque você e eu, nós não somos proibidos jamais pela palavra do Pai de termos vínculos de amizade com pessoas incrédulas, pessoas de denominações diferentes. Mas nós temos que estar vigilantes com quem você saúda e deixa estar dentro da sua casa. Cerque-se de pessoas que realmente temem ao Senhor. Pessoas que vivem a palavra do Pai verdadeiramente. Não é para ato de julgamento, não é para ter postura de arrogância, né? Jamais que o Senhor arranque de nós toda soberba, toda altivez, toda arrogância, mas que nós possamos todos os dias se aproximar de pessoas que temem verdadeiramente ao nosso Pai, que têm princípios e valores baseados na palavra do nosso Pai. Não os nossos princípios, mas os princípios no qual o Senhor nos instrui todos os dias dentro da palavra. Né? Cerque-se de pessoas que verdadeiramente glorifiquem e exaltam o nome do nosso Senhor, que não seja superficial, que não nega ao Senhor na sua conduta. Traga para dentro da sua casa, para dentro da sua família, pessoas que verdadeiramente têm a postura de homem e mulher que teme ao Senhor, de homem e mulher que glorificam o nome do Senhor e honra o Pai nas suas atitudes, na sua maneira de falar, de agir, de como você se coloca diante de algumas situações, da paz que você transmite através da palavra do Senhor para outras pessoas. Muitas vezes a pessoa está num momento de turbulência na sua vida. Quem é você? Você é aquele que vem e atira álcool para que pegue fogo de uma vez, a gasolina? Ou você é aquela pessoa que fala assim, que o Espírito Santo de Deus fale com você, tenha paz, né? O Senhor sabe o porquê de cada situação e você vem com o espírito de mansidão do nosso Senhor Jesus, trazendo
uma palavra, um renovo sobre a vida daquela pessoa para que a situação se acalme. Quem é você nessa história? Quem eu sou? Que haja a verdade de Cristo em nós. Que nós sejamos moldados verdadeiramente à imagem e semelhança do nosso Pai. Amém? No versículo 11, diz assim: porque quem o saúda tem parte nas mais obras. Versículo 12. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo, um papel e tinta. Mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido, ou seja, a nossa alegria no boca a boca, sabe? Olhar nos seus olhos e falar com você sobre o Pai. Se você ainda não conhece, te apresentar o Pai, falar: aqui é o seu Pai. Ele vai ministrar com você no tempo dele, conforme o querer e a vontade dele, e junto nós iremos sorrir, glorificar e exaltar o nosso Senhor. Amém? No versículo 13, saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Nós somos filhos e filhas. Nós temos um chamado. E o chamado não quer dizer, muitas das vezes, que para você ter um chamado, você tem que ter algum dom espiritual. O Senhor te chama todos os dias para viver o novo dele. O seu chamado é viver o Evangelho, é pregar o Evangelho, é levar a palavra do Senhor para todos, sem exceção. Não importa a sua religião, não importa a sua sexualidade, mas importa que o amor do Pai, a palavra do Pai, que não é só baseada no amor, mas na correção, chegue a essas pessoas. Porque assim como nós estamos buscando a nossa salvação, o Senhor nos ensina a levar a palavra dele para que outras pessoas possam conhecê-lo e ter o direito de viver o novo, de ter a sua salvação. Porque, infelizmente, nós estamos num mundo onde as pessoas estão muito perdidas, onde nós estamos trazendo para o nosso seio familiar pessoas que estão totalmente desorientadas, vivendo uma falsa felicidade, vivendo uma ilusão lá fora, achando que Deus me ama da maneira como eu sou, eu vou continuar assim, Deus não me julga por isso, mas infelizmente eles estão vivendo um engano. Então, que nós possamos levar a verdade do Evangelho, a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo para essas vidas, levar com amor, mas um amor firme, não aquele amor que massageia ego, mas aquele amor firme. O Senhor te ama, sim, mas o Senhor também te corrige nisso, 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 nisso. O Pai, Ele te chama para que você possa viver isso, isso, isso com Ele, mas você tem que abrir mão disso, para poder experimentar o sobrenatural do Senhor sobre a sua vida. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, que o Senhor possa visitar o meu lar e visitar o lado de cada pessoa que está ouvindo essa palavra e ministrar conosco conforme o teu querer e a tua vontade. Que o Senhor tire de nós, Pai, todo falso profeta, todo falso entendimento, toda palavra leviana, Senhor, que possa sair daquilo que o Senhor requer para nós. Que o Senhor venha arrancar de nós, Pai, toda altivez, toda soberba, para que nós possamos entender, Pai, que a honra e a glória é sua. A honra e a glória pertence ao Senhor, que é a sua palavra, Pai, que traz vida, que traz renovo sobre a minha vida, sobre a vida de cada pessoa que precisa e quer conhecer verdadeiramente a identidade do nosso Pai. Ter intimidade com o nosso Pai, porque o Senhor nos diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Então que nós possamos, Pai, abrir o nosso coração para que a Tua verdade penetre no mais profundo, que Ele venha crescer, fortificar, Pai, e possamos levar a Tua palavra para todos aqueles que têm fome e têm sede, porque ainda não Te conheceram. Pai, eu te agradeço por essa noite e glorifico o teu nome sobre a minha vida e sobre a vida de cada um. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.